Olá pessoal da reparação, estamos aqui hoje para complementar um vídeo que nós fizemos há um tempo atrás aí, que era usando o termovisor no radiador do Fiesta. Então a gente pegou um caso real aqui, que é um defeito num carro da Volkswagen, um Gol 2009, com problema de aquecimento do motor. Então assim, esse veículo entrou aqui com um problema no cabeçote, ou seja, com um problema de junta no cabeçote. O carro chegou até de guincho sem pegar. Aí nós fizemos o cabeçote do carro, tudo perfeito, todos os testes, fizemos o checklist do carro aqui depois de executado o serviço do cabeçote, e o veículo passou em todos os testes aqui na oficina. Só que o que acontecia? Quando o carro entrava em rodovia, numa velocidade constante, em torno de 130, 120, 130 por hora, rotação mais alta, o ponteiro da temperatura ele começava a passar da temperatura do meio, que é 90 graus, ele começava a ir lá para cima, passava, né, chegava até chegar lá próximo do vermelho lá, e de acordo com que você ia diminuindo a rotação do motor e velocidade, ele começava a cair o ponteiro da temperatura. Aí nós trouxemos o carro por oficina, válvula termostática nova, cabeçote feito, tudo perfeitamente, bomba d'água, inclusive revisada e olhada, estava em perfeito estado, tudo conforme o fabricante pede para fazer o diagnóstico. Aí, bom, vem a história, como é que nós vamos fazer o teste do radiador do veículo? Se eu tirar esse radiador e mandar para a pessoa de reparação de radiador, ele vai abrir esse radiador para poder enxergar isso, se está com deficiência de fluxo de água ou não, qual é o fator principal da má circulação de água, que é o que a gente percebia aqui, só que a má circulação só acontecia em rotação mais alta, como eu falei. Aí nós usamos o termovisor. Com o termovisor, vocês vão perceber o seguinte, que a imagem do radiador, a imagem do fluxo de água dentro do radiador, tinha uma deficiência muito grande. Você enxergava pontos de temperatura muito diferentes, em torno de 10 a 20 graus de diferença de temperatura entre um ponto e outro. Isso é muito complicado para o sistema de refrigeração. Por quê? Porque nessa parte de controle da temperatura, precisamos manter sempre a estabilidade de temperatura. Então não pode ter uma parte do radiador mais quente que a outra, uma diferença muito grande, porque senão o que acontece? Daquele ponto que está maior para subir, ou seja, para aumentar mais, ele vai muito rápido, ou seja, o ponto de temperatura, a troca de calor é muito deficiente, ele vai subir, ele vai aumentar essa temperatura muito mais rápido do que se tiver por uniforme a troca de temperatura do radiador. Então tá aqui, ó, nós estamos com o radiador aqui. Se a gente der uma olhada aqui, ó, olha a situação que tá em cima do radiador do carro, ó. Em cima, a parte interna, olha como é que tá isso, ó. Totalmente entupida, isso aqui é falta de manutenção e é entupido, parece casca de ovo. Se você pegar o material que está aqui, parece uma casquinha de ovo, bem grossa. Então, o que a gente fez? A gente colocar ele aqui do lado, a gente colocou o termovisor e verificou essa diferença de temperatura. E agora a gente vai mostrar para vocês, usando o PDL 5500, a diferença entre aumentar a temperatura e a diferença entre cair a temperatura e a parte frontal do radiador usando o termovisor. A gente vai ver que a temperatura no radiador por completo, depois da abertura da válvula, é bem uniforme, não tem aquela diferença, como eu falei, de 10 até 20 graus de diferença de temperatura. Tem que ser por igual, a mesma temperatura depois que abre a válvula. Como eu falei, a troca de calor tem que ser bem eficiente. Então, se eu não tiver eficiência, do ponto maior que for do radiador, na verdade do sistema, do ponto maior até passar é muito mais fácil. Então, quando eu tenho uma uniformidade de troca de temperatura, tende sempre a controlar melhor. Então eu vou funcionar o carro agora, eu vou colocar o termovisor aqui na frente do radiador do carro, depois vou mostrar de forma gráfica também como é que foi o resultado da troca de temperatura do sistema. Bom, então estamos aqui agora com o termovisor, equipamento nosso que nos auxilia no diagnóstico na parte de temperatura de trabalho de qualquer componente, mas a gente está focando hoje no sistema de arrefecimento. Ligou o eletroventilador do veículo. Se a gente olhar no gráfico da tela do PDL lá, ó, a gente vê
diferença de tempo, começou a subir a temperatura, chegou a 93 graus, ligou o eletroventilador, caiu a temperatura, começou a subir de novo. Subiu a escadinha de mudança de temperatura subindo e agora ele está descendo. Se a gente prestar atenção no degrau da subida de temperatura, o tempo é maior subindo do que descendo. Quando liga o eletroventilador, a temperatura, ou seja, a queda de temperatura é bem mais rápida do que a subida. Então ele está fazendo a troca eficiente de temperatura. Agora, se a gente olhar com o termovisor aqui, ó, na face do radiador, a gente enxerga que todo ponto de temperatura está em torno de 60 graus ali, ó. Todo ponto de temperatura está em torno de 60 graus em qualquer parte do radiador. A gente passar lá, a gente não vê nenhum ponto com diferença, ou seja, a água está circulando por completo dentro do radiador, ó. Desde a parte superior até lá a parte inferior do radiador, ó. Olha que eficiência essa ferramenta no nosso diagnóstico do dia a dia, ó. 55 graus, 54, todo ponto do radiador totalmente uniforme. Toda a troca de calor está sendo feita em todo ponto do radiador, olha. E aqui a gente tem uma escalinha também mostrando a parte onde de acordo com a coloração, o ponto de temperatura. Então a gente vê aí, ó, que está totalmente eficiente. Então a gente já mostrou para vocês aí que com o defeito e sem o defeito agora. Pessoal, é uma ferramenta que hoje no meu ponto de vista é indispensável na oficina. Ou seja, eu consigo monitorar uma peça em funcionamento e enxergar a integridade da troca de temperatura entre as partes do sistema, no caso do radiador aqui. Então tá aí, ó, o termovisor mais uma vez nos auxiliou. Eu fiz um vídeo anteriormente falando da importância dessa ferramenta e agora eu fiz um vídeo mostrando um defeito real e como que a gente conseguiu descobrir o defeito sem abrir o radiador. Eu abri esse fator que eu tirei a tampa do radiador foi depois que eu identifiquei o defeito, eu troquei o radiador de veículo e eu resolvi abrir para mostrar para vocês que eu já tinha visto esse defeito e como eu fiz a imagem aí, e eu só abri para mostrar para vocês e para o cliente aonde é que estava o problema do carro. Um detalhe, pessoal, esse carro foi trocado o cabeçote dele porque chegou a abrir um furo da água lá, tá? Então é isso que aconteceu, a gente trocou, tá aí a troca de temperatura certinho, perfeito e sem sombra de dúvida, tá resolvido o defeito do carro aí, sem sombra de dúvida nenhuma. Obrigado.